Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. Oi, boa tarde, Deus abençoe a todos os adolescentes. Oi, boa tarde a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês. Hoje estamos aqui, eu e o tio Danilo, para trazer uma mensagem para vocês, né? E um recado. Enquanto nós estava fazendo as participação com vocês online, estava sendo muito bom para todos nós. Mas como está sendo difícil, tá arrumando meninos para fazer a participação, para ler o evangelho, para fazer a oração inicial, para fazer a oração final. Então, nos grupos, quando é o círculo, tipo assim, do grupo do círculo verde, nós temos que ir lá no círculo amarelo, porque não tem os meninos todos lá, tem que pedir auxílio nos amarelos, ou no círculo azul, e assim por diante, né? Então aí nós tios entramos em acordo, conversamos que vamos parar por um tempo indeterminado a nossa reunião. Então hoje aqui eu trouxe uma palestra, né, de uma psicóloga para que vocês possam ouvir atentamente as palavras dela. Eu acho que vai ser muito importante tanto para vocês como para as famílias também, todas. Então vocês podem pedir os pais, as famílias todas para que assistir, que é muito importante para a família toda. E aí nós vamos ter participação durante a semana de brincadeiras, porém nós vamos parar com a reunião online no domingo, né? Mas vamos continuar com as brincadeiras. Aí igual eu falei lá que o círculo eu vou pôr a pontuação total na segunda-feira do círculo, tipo do círculo azul, do círculo verde, do vermelho e do amarelo. Aí depois vamos ver quem teve a maior pontuação dos círculos. Aí encerramos, quando voltarmos tudo ao normal, esse círculo vai ter uma participação que obteve mais ponto. E aí, com essa brincadeira que nós vamos começar agora, no meio de semana, que os jovens coordenadores vão fazer, nós vamos pontualizar só a pessoa que tiver mais ponto, aquele que responder mais e tiver as respostas certas, aquele vai ganhar um ponto por semana, e assim vai adiante. E quando terminar, este adolescente também receberá um prêmio também. Então, queremos pedir também que vocês nos ajudem a dar mais ideia de novas brincadeiras, porque precisamos de ideias novas e ninguém melhor do que vocês para nos dar novas sugestões. Então aqui fica o nosso obrigado a todos aqueles que participaram da reunião com carinho, e que nós queremos agradecer muito vocês por tudo e esperamos breve reunir todos de volta, estarmos juntos, com a graça de Deus. Amém. Fica com Deus, beijos. Deus abençoe a todos. Olá, boa tarde. A maioria de vocês não deve me conhecer, né? Meu nome é Caroline e eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade e sobre depressão. Enfim, eu já tinha tido essa conversa, né, com a Fabiana, e
Depois veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer isso pessoalmente, então a gente pensou nessa ideia do vídeo e vamos ver se vai funcionar, né? Então, eu antes dessa palestra lá no Carmo, na igreja lá do Carmo, igreja de São José, então por isso que a data aí tá fevereiro de 2020, né? Então, um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Carolina, eu sou médica graduada pela Faculdade de Atenas de Paracatu e sou psiquiatra pelo Hospital Metropolitano de Lombarens, de Belo Horizonte. E agora eu estou cursando uma subespecialização de psiquiatria da infância e da adolescência no Hospital das Clínicas da UFMG. E também fiz um estágio nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, no ano passado, que contribuiu muito também para a minha experiência de como ver o paciente, né, assim, com algum transtorno mental. Então, esse assunto de depressão, ansiedade, hoje a gente vê falar muito, né? E aí eu estava preparando essa palestra, né, quando eu vi essa figura, dizendo que depressão é excesso de passado nas nossas mentes e que ansiedade é excesso de futuro. E que o momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Porque será que é isso mesmo? Porque se fosse só isso, né? Tava muito simples de resolver. Mas eu acho que a coisa é bem maior do que isso. Eu acho que se fosse só isso, eu não precisava estudar 10 anos para tratar disso, né? Mas, então, primeira coisa que é importante é a gente diferenciar o que é depressão e o que é tristeza. Por quê? Porque é normal se sentir triste. Todo mundo se sente triste um dia ou outro na vida, né? Então, terminei um namoro, uma pessoa que eu amo muito faleceu, perdi meu emprego. Então, eu vou ficar triste. Mas essa tristeza ela vai durar por um tempo. Vai durar por uns dias ou talvez uns meses. Geralmente ela vai ter um motivo, né? Então eu estou triste porque tal coisa aconteceu. E isso aos poucos, ao longo do dia, né? Tem sempre aquela coisa do tempo ser o melhor remédio, né? Tem até um dito popular para isso. E parece meio clichê, mas melhora as coisas mesmo. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando menos doloridas, né? Vamos dizer assim. Agora, o que é a depressão e por que ela é diferente da tristeza? Porque a depressão ela é um sentimento contínuo, ela é uma doença, né? Então, é aquela pessoa que está continuamente triste, ela está passando a maior parte dos dias dela triste, mesmo que não tenha um motivo óbvio para isso, embora ter um motivo não exclui o diagnóstico, tá? Mas às vezes a pessoa vai chegar para mim e eu ouço muito isso, né? Nossa, mas eu não consigo entender porque eu tenho tudo, eu tô no emprego que eu quero, eu tô com a pessoa que eu quero, eu faço as minhas coisas, faço minha caridade, mas eu não tô feliz, né? E esse sentimento, muitas vezes, inclusive, está aliado a um sentimento de culpa, né? Eu não consigo entender por que eu não estou feliz, apesar de todas essas coisas. Apesar de tudo estar bem, eu não estou feliz. Então, isso muitas vezes gera esse sentimento de culpa também, que é muito característico da depressão. E por que falar disso, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, classificou o transtorno depressivo como a 11ª causa de incapacidade e mortalidade no mundo, se você considerar 291 doenças. Então, considerando 291 doenças, a depressão é a 11ª que mais causa incapacidade. Essa incapacidade ela é medida por perda de dias trabalhados, então o que o jovem não consegue trabalhar, ou que aquela pessoa não está conseguindo mais trabalhar, ou que a pessoa morre antes de conseguir completar a vida produtiva dela, né? E mortalidade do mundo. Em 2015, é o último censo, né? 322 milhões de pessoas no mundo
e 11,5 milhões de brasileiros tinham diagnóstico de depressão. E isso apresentava um aumento de 18,4% em 10 anos. E aqui eu quero dizer que a gente está dizendo de pessoas que têm diagnóstico, né? Tantas outras que não procuram atendimento, que não buscam saber o que está acontecendo, né? E que vão vivendo e não entram para essas estatísticas, né? Além disso, a incidência de suicídio é 27 vezes maior do que na população geral, ou seja, na população que não tem depressão. É mais comum em fases da vida em que há mudanças, então é muito comum na adolescência e nos idosos, que está ficando um problema cada vez maior. E é 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. E depois de dizer tudo isso, que é todas as coisas que justificam a gente falar sobre isso, eu quero dizer que 60 a 80% das pessoas podem ser tratadas de forma eficaz, ou seja, podem receber um tratamento que vai melhorar isso. No entanto, 80% das pessoas não recebem tratamento ou não recebem o tratamento adequado. Muitas vezes por esse estigma, né? De não entender que a doença psiquiátrica, de que a depressão, de que a ansiedade são doenças e precisam ser tratadas como doenças, né? Muitas vezes as pessoas tratam da depressão, da ansiedade como frescura, como fraqueza, como falta do que fazer, mas existe essa doença, né? E quando a gente está com a garganta inflamada, quando a gente está com diabetes, com pressão alta, a gente não vai no médico e não toma remédio. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Precisa falar disso para as coisas passarem, para as pessoas passarem a procurar mais tratamento ou tratamento melhor do que tem sido feito atualmente. Mas como começa? Então, assim, não está totalmente esclarecido, né? A teoria mais aceita é que há uma via de base genética e um contexto psicossocial que juntos eles vão causar o transtorno depressivo. Então, por que eles acham que tem base genética? Porque descobriram alguns genes que tornam as pessoas mais vulneráveis à depressão. No entanto, nem todas as pessoas com esses genes apresentam a entidade clínica depressão, apresentam depressão clínica, associada aos fatores ambientais, não genéticos, né? E é mais comum em pessoas da mesma família, mais comum em gêmeos. Então, provavelmente existe essa base genética, mas como nem todo mundo desenvolve, então acredita-se que o contexto biopsicossocial, que os acontecimentos da vida é que vão moldando e vão acabando fazendo com que a pessoa apresente um quadro depressivo. Então, a gente chama disso de uma etiologia multifatorial, porque ela depende de vários fatores, né? Então, a causa da depressão depende de vários fatores. E quais são os fatores de risco, doutora? Então, a gente tem fatores de risco internos e externos. O que é um fator de risco interno? É uma coisa que nasce com a pessoa. Então, genética, na verdade, não que nasce com a pessoa, mas é um fator de risco da própria pessoa, né? Que é desenvolvido pela pessoa. Então, genética, pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que tiveram ansiedade ou depressão de início muito precoce ou precoce, o que a gente chama isso? De quadros que iniciaram na infância ou na adolescência. E pessoas que já tiveram um episódio depressivo no passado estão mais suscetíveis. E os fatores de risco externos, que são os de fora da pessoa. Então, o que pode ajudar a causar a depressão externa? Então, o uso de substância. A doença mental dos pais. Então, pais que são portadores de algum sofrimento mental, não necessariamente depressão. Os problemas conjugais, a história de divórcio ou abandono dos pais, os traumas na infância e os fatores estressantes na vida no passado.
eu conheço uma pessoa que tem tudo isso e não tem depressão. Por quê? Porque não depende só disso, né? Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, né? Ou eu conheço alguém que não tem nada disso e tem depressão. A mesma coisa, tem várias coisas que a gente ainda não sabe, né? E o papel dos neurotransmissores, né? Por que eu achei importante falar dos neurotransmissores? Porque é nisso também que o tratamento se baseia, né? Então, o nosso cérebro, lá no nosso cérebro, tem neurotransmissores. O que é isso? São substâncias que vão levar a comunicação de um lugar do cérebro para outro lugar. Então, do neurônio para o outro, né? E essas substâncias no nosso corpo, elas são responsáveis por praticamente todo o nosso metabolismo. Relacionado à depressão, os principais neurotransmissores que a gente vai falar é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, vocês vão ver aí que a dopamina está mais envolvida no sistema de prazer, de recompensa, de motivação, de atenção, né? A noradrenalina mais na concentração, na energia, na ansiedade. A serotonina nas obsessões, na memória, na ansiedade, na irritabilidade. E todas juntas estão atuando ali na cognição e no humor, né? Então, ó, tá vendo bem aqui na cognição e no humor. Você tá vendo que os três conjuntos, eles confluem aqui, né? Então, o humor depende desses praticamente, né, desses neurotransmissores. E a cognição. O que é a cognição? A cognição é o nosso conjunto de coisas, né? Nossa consciência, nossa memória, a nossa capacidade de compreender. Tudo isso são as nossas tarefas, nossa capacidade de realizar tarefas. Tudo isso está relacionado com a nossa cognição. Então, por que esses neurotransmissores são importantes? Porque sabendo que há uma desregulação deles, de algum deles ou de todos eles no quadro depressivo, a gente é capaz de usar a medicação para isso. Tá? Mas como é que eu sei então que eu tenho depressão? Então, o diagnóstico, a gente da psiquiatria tem um livro que chama DSM-5, que é o diagnóstico, as doenças, saúde mental, e é a 5ª edição, né? É um livro que ele vai dar critérios para a gente fazer o diagnóstico de todas as doenças psiquiátricas que a gente conhece. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de depressão? Eu tenho que ter pelo menos 5 dos sintomas abaixo, presentes por pelo menos 2 semanas, sendo que nessas 2 semanas, todos os dias, ou na maioria dos dias, a pessoa tem que estar com humor depressivo, ou seja, para baixo, desanimada, e com diminuição de interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas ou em todas as atividades, né? Então, perdi a vontade de, sei lá, correr. Mas você gosta de correr? Não. Então, tem que averiguar melhor se isso é realmente depressão. Então, um dos sintomas, desses 5 sintomas, tem que ser um desses 2 de cima, que é o humor deprimido e a perda de interesse ou prazer nas atividades habituais. E os outros sintomas podem ser emagrecimento ou ganho de peso, ou alteração de apetite, sem estar fazendo dieta. Então, eu emagreci porque eu estou fazendo uma super dieta, então também não entra aqui. Hipersonia ou insônia, então, alterações do sono, né? Tanto para mais sono quanto para menos sono do que o normal. Agitação ou depressão psicomotora. Então, a pessoa está mais agitada do que o normal ou está mais lentificada do que o normal. Fadiga ou sensação de perda de energia. Então, eu até dormi muito, mas mesmo assim eu acordei com a sensação de que eu estou cansada, que eu não estou querendo nada, né? Indecisão ou dificuldade de se concentrar ou relacionar
Aqui entra muito a irritabilidade, sabe? As pessoas reprimidas, muitas vezes elas ficam muito irritadas, elas ficam com uma dificuldade de se relacionar com os outros, elas começam a preferir atividades que elas possam ficar mais isoladas. Muitas vezes vem esses pensamentos de culpa, né? De estar fazendo mal para as pessoas, de estar incomodando, de não ser suficiente, que é essas coisas que a gente chama de sentimentos de menos-valia. Né? A indecisão ou dificuldade de se concentrar ou de raciocinar, que esse também é um sintoma muito comum, porque a pessoa fica um pouco mais triste, um pouco mais para baixo, e aí se concentrar fica mais difícil, decidir as coisas fica mais difícil, raciocinar fica mais difícil, e nos casos mais graves pode aparecer pensamento de morte recorrente ou ideação suicida. Então, esse pensamento de morte ele é diferente de ter ideia de morte, né? Porque ideação suicida é quando a pessoa tem realmente intenção de se matar. É diferente de ter pensamentos ocasionais sobre a morte. E esses sintomas obrigatoriamente precisam causar impacto nas diversas áreas da vida, seja ela social, ocupacional, estudantil, qualquer área da vida. As áreas da vida têm que estar acometidas. Então, sobre depressão, é isso, né? Antes de falar de ansiedade, eu quero me disponibilizar, né? Vou deixar no final aí, vou deixar com a Fabiana meu e-mail. Se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida, ou se vocês quiserem juntar aí um grupinho de dúvidas para tirar, não sei, às vezes a gente combina de eu entrar em alguma reunião de vocês aí, ou de gravar um outro vídeo respondendo essas coisas, tá bom? Eu só não podia fazer isso ao vivo porque eu dou plantão no domingo à noite e o grupo de vocês é 5h30, né? Então, mas a gente pode combinar, se for uma coisa mais rápida é possível, tá? Se surgirem dúvidas, então vocês podem se sentir à vontade para me mandar, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? Eu vou parar o vídeo um pouquinho também, porque eu tô com medo de ficar muito grande e depois eu não conseguir mandar. Então vamos lá. Transtorno de ansiedade. Qual que é a relevância? Então vamos fazer esse mesmo caminho que a gente fez para depressão, né, para ansiedade. Então, por que falar de ansiedade? Porque 33% da população mundial hoje sofre de algum transtorno de ansiedade. Isso, gente, é 1/3 das pessoas. E, novamente, isso é o que a gente tem diagnosticado. Então, pode ter muito mais pessoas que estão passando por esses problemas sem procurar ajuda. No Brasil, São Paulo tem a maior incidência de casos, com 29,6% da população afetada. E eu quero dizer, quando a gente diz incidência, a gente está dizendo de casos novos, né? De casos recém-diagnosticados. Então, muitas vezes essa incidência ela não marca os casos de pessoas que já estão tratando, que já estão usando medicação, ou que tiveram ansiedade em algum momento da vida, né? E ela foi resolvida, enfim. Tá, doutora Carol, mas não é todo mundo meio ansioso, não? Acho que todo mundo é ansioso, né? Sim, todo mundo é ansioso. Só que essa ansiedade, ela geralmente, ela vem lá, né, da pré-história, lá dos primórdios mesmo da humanidade, quando a gente precisava fugir dos predadores. Então, a nossa amígdala, né, que é a área do nosso cérebro que tanto fala do medo quanto da ansiedade, ela era ativada e a pessoa saía correndo, né? O corpo todo se preparava para fugir. Então, tem uma ansiedade aí também, né, de quando eu vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista para o emprego que eu quero, eu vou num show que eu gosto muito, então eu vou ficar ansioso, né, vou esperar por aquilo.
Mas o problema está em sentir essa sensação, aquele friozinho na barriga, aquela sensação de ansiedade, de que eu tenho uma prova amanhã o tempo todo. Porque isso não é saudável para o corpo, né? O corpo estar o tempo todo em estado de alerta, aí já não é saudável e já não é normal. Então, a gente vai precisar intervir nesses casos. Então, o que é um transtorno de ansiedade? A ansiedade é um estado emocional de apreensão. É uma expectativa de que algo ruim vai acontecer. É uma emoção difusa que está voltada para o futuro. Então, no estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasias sobre diversas cenas temidas. Então, o ansioso, ele sempre vai fantasiar e ele vai imaginar que vai dar tudo errado, que as piores coisas vão acontecer, que ninguém vai gostar dele, que ele vai chegar lá e vai passar vergonha, que ele vai ter vontade de ir no banheiro, que ele vai gaguejar na hora de falar. E geralmente está acompanhado por reações físicas desconfortáveis, que pode ser quase qualquer coisa, mas as mais comuns é sudorese, então a pessoa fica muito suando muito, dor de barriga é muito comum, tremor, às vezes o coração disparar, sentir falta de ar, tudo isso pode acontecer. A gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade descritos, sendo que os mais comuns são o transtorno de ansiedade generalizada, que é 37,6% dos transtornos de ansiedade, e a síndrome do pânico, que são 22,6% dos transtornos de ansiedade. E então eu vou querer falar desses que são um pouco mais comuns, e depois, se tiver, né, alguma dúvida sobre algo mais específico, a gente pode ver como é que faria para falar. Então, os outros são a fobia, o estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo compulsivo. Como é que eu faço o diagnóstico de transtorno de ansiedade? Como eu mostrei da depressão. Né? Então, tem os critérios. O critério A é ansiedade e preocupação excessiva, ou seja, estar sempre apreensivo, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional, ou mesmo sem nenhum evento tão importante estando para acontecer. Sendo que o indivíduo considera que é difícil controlar essa preocupação. E a ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes sintomas. Pelo menos alguns deles têm que estar presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então, pelo menos 3 deles têm que estar presentes, né? Número 1, inquietação ou sensação de estar sempre com os nervos à flor da pele, que é geralmente essa pessoa que está prestes a explodir. O paciente costuma dizer assim, eu estou me sentindo um caldeirão prestes a explodir. Uma panela de pressão. Fatigabilidade, então é sempre estar fadigado, sempre estar cansado. Mesmo que eu não faça tudo que eu tinha para fazer, eu estou cansado. Antes eu conseguia fazer tudo isso e ficava bem. Hoje eu não faço nem a metade e fico muito cansado. Dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente. Irritabilidade. Tensão muscular, então é muito comum também as pessoas que estão muito ansiosas queixarem dores no corpo, que muitas vezes elas são no corpo todo, né? Assim. Perturbações do sono, tanto, de novo, né? Tanto aumentar quanto diminuir, quanto ter dificuldade de manter o sono. Então, às vezes o sono ficar inquieto, tá acordando várias vezes à noite, ou mesmo quando dormir ter a sensação de que não desligou, né? Que não conseguiu dormir. Aquele sono que descansa, ou insônia mesmo. E você mostrou lá, doutora, que a ansiedade é diferente do síndrome do pânico. O que é diferente? Então, assim, a ansiedade, ela tem esse início que é gradual, né? Pelo menos 6 meses. Os sintomas normalmente se iniciam antes dos 20 anos, então por isso que é tão importante a gente falar disso para os jovens. E a associação aos sintomas físicos pode ou não ser crônica.
A fadiga, dificuldade respiratória, diarreia, taquicardia, sudorese. Na síndrome do pânico, essas sensações, essas crises de ansiedade com sintoma físico, elas vêm, então, com uma sensação de medo intenso de morrer ou enlouquecer. E as crises sem taquicardia, sudorese, muito medo, dor no peito, dificuldade respiratória. E essas crises duram poucos minutos, a poucas horas. Normalmente vão levar o paciente para a emergência, porque a pessoa está com certeza absoluta de que vai morrer, né? E muito medo de ter outra crise. Mas e aí, eu posso ter as duas coisas juntas? Pode. Existe uma entidade, né, no CID, uma doença no CID, que ela é descrita como transtorno ansioso misto depressivo. Transtorno misto, ansioso e depressivo. Então, são aquelas pessoas que apresentam sintomas comuns a ambas as doenças. Então, está deprimido, mas está muito preocupado com o futuro. Ou está deprimido e está muito inquieto. Ou está deprimido e está muito ansioso. Ou está deprimido e está muito agitado. E também é muito comum de acontecer, porque a pessoa ansiosa, o caminho às vezes é este mesmo, da pessoa acabar ficando deprimida. Porque começa a ficar ansioso, começa a me sabotar, as coisas começam a dar errado, eu não consigo terminar minhas tarefas. E aí, com o tempo, eu começo a me sentir, né, impotente, inútil, frustrado. E aí vai começar a gerar os sintomas mais depressivos. Isso não é tanto tema, né? Mas eu acho que é importante a gente falar também, já que a gente falou disso, que é sobre o suicídio. Então, para a OMS, o que é o suicídio? O suicídio é o ato deliberado de causar morte a si mesmo. Então, o que é deliberar? É o ato intencional, né? É um ato pensado de causar morte a si mesmo. E ter ideia suicida pode levar a um plano suicida e culminar ou não com a morte. Na OMS em 2013, que foi o último censo, a cada 40 segundos havia um suicídio no mundo. Então não é nada incomum, né? E eu quero dizer assim que o principal que eu quero deixar com essa fala minha aqui hoje, né, que acho que é importante desmistificar alguns pontos, né? Então, sempre tem aquele pensamento, assim, porque a pessoa que quer morrer mesmo, ela morre, não vai ficar tentando. Pois é, para cada suicídio existem em média 20 tentativas. Então, não existe isso. Às vezes a pessoa finalmente, assim, né, conseguiu de fato se matar, mas ela havia tentado muitas vezes antes. Por que é importante falar isso? Está entre as 3 principais causas de morte no mundo, entre as pessoas de 15 a 44 anos, e é a segunda causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos, perdendo só para acidente de trânsito. 90% dos casos, eles poderiam ser evitados com o tratamento adequado. Então, procure ajuda, né? Vai mostrar isso também. Aí eu até fiz um quadrinho de mitos e verdades, né? Dizendo que quem fala sobre suicídio nunca comete suicídio. Mito. Qual que é a verdade? Os pacientes que cometeram suicídio, em geral, avisaram para alguém da sua intenção ou falaram disso. Portanto, não existe ameaça que a gente não leve a sério. Por mais que a gente, mas vai chamar atenção, sempre faz isso, não sei o quê. A gente deve levar a sério. O mito. Falar sobre suicídio pode provocar suicídio. Qual que é a verdade? A verdade é que não falar sobre uma coisa só aumenta o estigma e o medo que a gente tem dela. Então é importante a gente falar sobre as coisas, né? Então, no geral, isso reduz a ansiedade ligada ao tema e faz com que a pessoa se sinta compreendida e mais aliviada.
Um mito. Ideia comum de que a ameaça de suicídio é feita para manipular as pessoas ou chamar a atenção de quem está ao redor. Qual que é a verdade? Gente, vocês acham mesmo que uma pessoa saudável, né, sadia, que está bem, uma pessoa que consegue, né, viver bem, que está vivendo bem, ela vai procurar esse tipo de solução, de recurso, para chamar atenção? Se chega nesse ponto da pessoa procurar esse tipo de recurso para chamar a atenção de alguém, mais um motivo para a gente perceber que a pessoa precisa de ajuda. O tratamento, então, para os casos leves a moderados, muitas vezes a psicoterapia pode ser suficiente. Os medicamentos a gente usa para os casos moderados a graves, tanto da ansiedade quanto da depressão, ou que estejam causando grande prejuízo na vida da pessoa. E o tratamento superior é o tratamento combinado de terapia e medicação. Nenhum dos tratamentos é superior a essa combinação na melhora dos sintomas, na melhora da qualidade de vida e na melhora da aceitação do tratamento. Outras coisas que ajudam no tratamento, então, praticar exercício, socializar-se, alimentar-se de maneira saudável, amar mais a si e ao próximo, relaxar, reinventar-se, né? Encontrar coisas que você ama fazer, encontrar coisas que te trazem prazer, encontrar momentos de relaxamento, encontrar momentos em que você consiga ficar a sós mesmo, consigo mesmo, ter aquele momentinho ali para você pensar só em você, longe do celular, longe das notícias do mundo, né? A espiritualidade é um pilar muito importante do tratamento, né? Acreditar em algo muda muito as coisas, né? Acreditar que é algo maior do que a gente está aí, né? E o mais importante, como a gente viu que várias situações são até evitáveis, né? E que a melhora é muito importante se a pessoa aceita corretamente os tratamentos. Procurar ajuda especializada. Porque a família, às vezes, os amigos, têm a impressão que vão conseguir sozinhos, né? Mas isso fica com o tempo muito pesado. Então é importante procurar uma ajuda assim de quem estudou para isso, de quem consegue fazer esses cuidados. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase que é de um psicanalista francês que... francês agora me falhou aqui a memória, mas enfim, é do Cardiano, que é uma frase que eu gosto muito, que vai dizer isso, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, espero ter, né, contribuído para alguma coisa aí. Eu vou mandar meu e-mail para a Fabiana. Depois posso combinar com ela também dessa sessão aí para tirar dúvidas. Ver como é que seria possível, né, fazer isso. E, enfim, espero ter falado algo que ajudou vocês, né? E muito obrigada pelo convite. E se precisarem de mim, eu tô por aí, tá bom? Tchau, tchau. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. No Pai e do Espírito Santo. Amém.